Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje vamos estar falando então sobre a relação entre juros e rentabilidade. A relação entre o juro e a rentabilidade de um investimento é que a taxa de juros determina o ganho, no caso a rentabilidade, de um ativo financeiro ao longo do tempo, influenciando diretamente o retorno entre o capital investido. Em geral, quanto maior a taxa de juros, maior a rentabilidade, O potencial de um investimento, embora os fatores como inflação impactam a rentabilidade real do ativo. Temos que ficar muito atento com relação a isso, porque se a inflação ela for maior do que a rentabilidade do ativo, então significa que nós deixamos de estar ganhando dinheiro. Então, a gente tem que ficar atento à rentabilidade real do ativo. Tem que ser pelo menos superior à inflação. Igual já significa que manteve o poder de compra, mas superior é o ideal. Como os juros e a rentabilidade se relacionam? Vamos falar um pouquinho sobre isso agora. Os juros têm como base então a rentabilidade, A taxa de juros ela pode ser entendida como a remuneração que o investidor recebe pelo dinheiro que empresta ou investe. Lembra que eu já falei algumas vezes, a gente sempre fala em alguns vídeos, que investimento na realidade é um empréstimo. Você empresta para o emissor em troca de juros. Em investimentos de renda fixa, a rentabilidade é explicitamente ligada a uma taxa de juros, como a Selic ou o CDI. Agora vamos falar sobre a rentabilidade bruta versus a rentabilidade líquida. A rentabilidade bruta é o ganho total antes do descontos. Para obter a rentabilidade líquida, no caso a lucratividade, o lucro que você teve do investimento, é preciso, é necessário você subtrair os custos e os impostos, como taxas de administração e imposto de renda. Aí você chega ao valor líquido, descontado de tudo, quanto que você teve de lucro líquido desse investimento. Entendido isso, vamos continuar com juros e rentabilidade real. A rentabilidade real, ela leva em conta a inflação. Se a taxa de juros de um investimento é 10% ao ano e a inflação for 6% ao ano, a rentabilidade real é apenas de 4%. Então, nós pegamos os 10% do investimento, retiramos a inflação, então o nosso investimento ele rendeu 4%, que é a rentabilidade real dele, que nós descontamos a inflação do período, é o valor aproximado, pois o poder de compra do dinheiro ele aumentou menos do que o esperado. Você esperaria 10%, só que teve uma inflação de 6%, ela comeu 6% então do poder de compra. Você vai receber os 10% normal, mas desconta a inflação para você saber o valor real do seu investimento. E quais são os tipos de rentabilidade? Nós temos o juros simples, A rentabilidade ela é calculada sobre o valor principal, no caso o valor inicial ali, que você investiu. É menos comum em investimentos modernos hoje. Agora já os juros compostos, que é o nosso segundo ponto, A rentabilidade é calculada sobre o valor inicial acrescido dos juros dos períodos anteriores, resultando em um crescimento exponencial ao longo do tempo. É o regime mais comum em investimentos de longo prazo. Agora vamos estar falando sobre a relação inversa em alguns casos. Em títulos de renda fixa, que são negociados no mercado secundário, como o Tesouro Direto, existem uma relação inversa em juros, entre juros e preços. Quando a taxa de juros da economia sobe, o preço do título antigo, com os juros mais baixos, tende a cair e vice-versa. Isso ocorre para que os títulos, para que o título, ajustado no mercado secundário, entregue uma rentabilidade compatível com a nova taxa de juros, mesmo que o investidor venda o título antes do vencimento. Então nós falamos sobre o mercado secundário. Vamos só esmiuçar isso um pouquinho melhor. Existem dois tipos de mercado, o mercado primário e o mercado secundário. O mercado primário é quando você compra direto do emissor, você adquire o investimento direto do emissor.
Mercado secundário é quando você compra de outro investidor na bolsa de valor. Você não conhece quem é ele, mas está comprando no mercado secundário, que já foi vendido e a pessoa, por algum motivo, não quer ficar mais com, né, o título ou o investimento, ele está revendendo no mercado, aí outro investidor adquire ele. Então isso é mercado primário e mercado secundário.